No podcast dessa semana, a gente vai discutir um tema bem interessante. Como é que evoluiu o tratamento da insuficiência cardíaca, principalmente com fração de ejeção reduzida, ao longo das últimas décadas. É engraçado quando você pega um estudante de medicina, hoje em dia, por exemplo, ele olha essa toda miríade que a gente tem para tratar a insuficiência cardíaca, né, vasodilatadores, medicações novas, glifosinas, e meio que acha que aquilo sempre existiu, né? Mas longe de ser verdade. Se a gente for aí para poucas décadas atrás, meus pais pegaram essa fase, a gente tinha muito pouca coisa para tratar a insuficiência cardíaca e a mortalidade era bem alta, principalmente da IC com fração de ejeção reduzida, que é o que a gente vai focar. Estou aqui com um convidado especial, Dr. Fernando Figuinha. Fala, Figueiredo. Tudo bem, tranquilo? Seja bem-vindo. Figueiredo, então hoje a gente vai resumir isso e fazer meio que um túnel do tempo da insuficiência cardíaca, né? Começando ali década de 60, 70. Passa aí para o panorama, a gente tem muito residente de clínica, residente de cardio acompanhando aqui. Faz o panorama, o que seria um médico na década de 70, quando meu pai estava lá na residência e tal, indo para o INCOR depois. Como é que era o tratamento de insuficiência cardíaca? Você pegou uma paciente infartado, pós-infarto com fração de 30. O que é que a gente tinha de opção nessa época? Então, o que eles viam no paciente era basicamente o paciente que tinha uma disfunção ventricular e que ficava com gesto. Então, pensando de maneira simplista, a ideia era tentar tirar líquido, então era basicamente dar furosemida e tentar dar algum remédio para aumentar a força do coração, que seria digoxina. Uhum. Então, sem se aprofundar muito na fisiopatologia, o que a gente tinha para utilizar, e isso não foi tão lá atrás, né? Até a década de 80 era assim, era basicamente furosemida e digoxina. Sem estudo mostrando alteração de mortalidade, hospitalização, era só pensando no que você está vendo no paciente. Ele está com gesto, ele está com disfunção ventricular, vou tentar tratar as duas coisas de maneira simplista, né? Sem ver tudo que eles descobriram aí nos anos seguintes. Perfeito. É interessante isso que você vê, né? Que a insuficiência cardíaca nessa época, década de 60, 70, lembrava muito até câncer, né? Às vezes, né? Porque o prognóstico péssimo e você não tinha tratamento eficaz, né? A furosemida, óbvio, diminuía pouco o sintoma do paciente. Digoxina, a gente vai ver que depois teve trial específico disso, né, que foi o DigiTrial, que não mostrou diminuição de mortalidade, diminuía um pouquinho a internação. Então, o tratamento realmente ficava muito limitado, né, e esses pacientes morriam muito. A gente vai ver depois, tem umas curvas que mostram como é que evoluiu, né, o prognóstico desses pacientes ao longo dos anos, e é assustadoramente bom, né, como melhorou a mortalidade nos últimos 30, 40 anos. Mas me diz aí, Figueiredo, qual foi o primeiro trabalho que mostrou uma mudança de paradigma no tratamento da IC com fração de ejeção reduzida? O primeiro trabalho foi o VHEFT, que foi em 1986. Qual que é o racional? Eles começaram a fazer estudos com Swan-Ganz, catéter de artéria pulmonar, e começaram a ver que esses pacientes tinham uma resistência vascular sistêmica aumentada. Então, tinha um aumento de pós-carga, eles começaram a pensar não só no que eles estavam vendo, que era congestão e coração fraco, mas em tentar tratar a hemodinâmica. Então, se diminuir a pós-carga, facilitaria o trabalho cardíaco, talvez a gente conseguiria algum benefício. Uhum. Então, em 86, VHEFT-1 testou hidralazina e nitrato contra prazosine na época a gente nem pensa em tratar IC, e placebo, e mostrou pela primeira vez uma redução de mortalidade utilizando uma medicação. Então, realmente foi um estudo que fez muita diferença. E lembrando, né, pessoal, que o racional de você combinar hidralazina e nitrato é porque o nitrato seria mais venodilatador, e aí diminuiria mais pré-carga, e a hidralazina é mais arteriodilatadora, diminuiria mais pós-carga, né? Perfeito. Beleza, faz sentido, ainda estava meio que no conceito hemodinâmico, né, Figueiredo? Porque se a gente for pensar, né, o que é que vai influenciar aí na contratilidade e funcionamento cardíaco? Vai ter influência da pós-carga, óbvio, né? Se você coloca muito resistência vascular periférica muito alta, tal, você dificulta o trabalho cardíaco. Vai depender da contratilidade e vai depender da pré-carga. Se você injeta 7 litros de volume no paciente, ele vai terminar fazendo uma aguda de pulmão, mesmo que seja um paciente ígido. Então, até então, a gente tinha tratamento para pré-carga, que era o diurético, e tinha tratamento para aumentar a contratilidade, e a digoxina não deixa de ter esse efeito, né, de aumentar a contratilidade, né, mesmo sendo via oral. E agora a gente tinha uma coisa para diminuir a pós-carga, que era o uso da hidralazina principalmente, e com melhora de desfecho. Beleza, então a gente teve esse estudo aqui que foi importante. Na sequência, o pessoal foi testar, isso foi em 1986, né? Eu estava com 3 anos de idade ali e tal, garotão. No ano seguinte, aí já teve uma novidade com outro vasodilatador. Que vasodilatador foi esse? Então, a ideia é, vamos testar outros vasodilatadores que a gente tem disponível, e eles partiram para os IECA. Então, o primeiro vasodilatador que eles testaram aí foi o enalapril, que testaram no estudo Consensus. Certo. E eles viram, da mesma forma, a princípio o IECA, enalapril contra placebo, uma redução de mortalidade também. Na sequência, eles testaram o Solvid também com enalapril.
O consenso foi, na verdade, com pacientes mais graves, né? Classe funcional 4. Então, conseguiu mostrar benefício. Depois, o SOLVD foi com pacientes com classe funcional 2 a 3. Sempre com disfunção ventricular sistólica, então uma circulação de ejeção reduzida. Que então, varia muito, né, Figueiredo? Tem trabalho que bota abaixo de 35, tem outros que botam abaixo de 40, outros botam abaixo de 45%. Sim, a via de regra é abaixo de 35, 40%, né? Exatamente. Via de regra é isso, né? E daí surgiu essa dúvida, né? Então a gente mostrou que hidrazina nitrato baixa mortalidade e mostrou que ECA baixa mortalidade contra placebo. Então a gente precisaria testar os dois para ver qual que seria melhor. Certo. Então teve esse estudo, foi o estudo VREFT-2, que foi exatamente comparando essas duas drogas, foi em 1991. Certo. Então daí eles testaram o enalapril, que tinha mostrado benefício, contra a hidrazina nitrato, e eles mostraram que desses dois, enalapril é o que consegue diminuir mortalidade. Agora, comparando com hidrazina nitrato. E aí já abre um novo leque, totalmente novo, né? Porque agora ele foge um pouco da coisa da hemodinâmica de só vasodilatar. Sim. Porque assim, se eu tô dando vasodilatador por vasodilatador, é pra dar na mesma coisa, né? Mas na hora que o IECA mostrou-se melhor, e a gente sabe que pelo mecanismo de ação ele inibe lá, né, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, será que o pulo do gato é esse, então? É você ir mais para a inibição do sistema renina-angiotensina, né? Como é que foi o raciocínio do pessoal na época? Então a ideia foi exatamente essa. A gente viu que não é tão simples assim, a gente não deve pensar só realmente em mecanismos hemodinâmicos, a gente tem que ir mais a fundo. Então a ideia era agora focar em bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que saíram vários trabalhos pequenos, trabalhos experimentais, mostrando que tinha um impacto em remodelamento, que tinha um impacto negativo na evolução desses pacientes. Então, além de diminuir pós-carga, a gente queria tentar evitar a progressão da IC pós-infarto, saiu estudos depois pós-infarto, mas para qualquer tipo de IC, utilizando algum remédio que bloqueasse o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Seria meio que como se, até então, a gente estava enxugando gelo, né? O gelo está derretendo e você está tentando melhorar a pré-carga, pós-carga e tal, mas você não está atuando no mecanismo da doença. Porque só lembrando, né, mais uma vez também de estudante vendo, então, na hora que a gente tem uma insuficiência cardíaca, o paciente tinha um coração normal, infartou, caiu para 30% de fração de ejeção, diminuiu contratilidade, hipoperfusão, aquela coisa toda. O organismo começa a fazer uma série de modificações para tentar manter-se equilibrado. E a curto prazo pode até ajudar, mas a longo prazo isso vai gerando remodelamento, dilatação de câmara, vasoconstrição, né? E aí fica aquele ciclo vicioso, né? Onde quanto mais vasoconstritor você tem, etc, mais vai piorando, né? A própria aldosterona, a gente vai falar depois, tem bastante evidência já hoje em dia que piora a fibrose cardíaca, né? Uma série de coisas ruins. Então, a partir desses trabalhos do IECA, abre-se essa hipótese mais neurohormonal, né? Enfim, sim, onde vai entrando todos esses mediadores, né? Uma coisa interessante, Figueiredo, em relação à medicina baseada em evidência, você comentou, né? O SOLVD, que foi o primeiro trabalho com IECA, ele colocava só pacientes classe funcional 4, portanto, os mais graves que tem, né? E depois, quando a gente vai para o SOLVD, classe funcional 2 e 3, ou seja, ele vai descalonando, né? Ele começa do mais grave e vai indo para o mais leve, né? E aí, só lembrar para o pessoal que está ainda aí iniciando em medicina baseada em evidência, qual é a lógica disso? Quanto mais grave o paciente, mais evento ele vai ter. Quanto mais evento ele vai ter, menor a quantidade de pacientes que eu tenho que randomizar para mostrar uma melhora de 10%, 15%, 20%, o que seja. Porque, lógico, se eu estou com um paciente ali que é classe funcional 1 e que ele vai ter uma mortalidade bem baixa, você diminuir uma coisa de baixo para muito baixo, você tem que randomizar uma penca de paciente, né? Então, isso foi o que aconteceu com a TAV também, por exemplo, né? A TAV começou dos pacientes mais graves, inoperáveis, depois dos pacientes de alto risco, moderado risco e, finalmente, baixo risco. Então, interessante saber. A gente vê bastante estudo com 4 mil, 10 mil pacientes agora, né? O Consensus, que foi o primeiro aí, com classe 4, eram 250 pacientes. Exatamente. E já conseguiu mostrar a redução de mortalidade exatamente por esse motivo. E isso é importante, Figueiredo, porque em medicina baseada em evidência, Remo fala muito, vai falar no curso também de medicina baseada em evidência. Tem muita gente que fala isso, o N é grande, o estudo é bom. Não, sim, saiu aqui um estudo com 1 milhão de pacientes, tá? Geralmente, quando você vê esses estudos de 1 milhão de pacientes, é o quê? Tudo observacional, cheio de viés e tal. Enquanto que, veja bem, como você disse, um estudo com poucas centenas de pacientes mudou a história da medicina, né? Então, assim, não é porque o N é de 200, 300 que o estudo não presta ou que é de 1 milhão que presta. Não, você tem que saber se aquela quantidade de pacientes colocados vai responder a pergunta que você quer, vai dar o poder que você quer para responder aquela pergunta. Show. Então, até agora a gente já sabe que, antigamente, era a teoria, o modelo mais hemodinâmico.
diurético e digoxina, não ajudava muita coisa. Depois a gente foi para o modelo de vasodilatar, ainda no modelo, né, hemodinâmico, hidralazina e nitrato, melhorou, show. Testou enalapril, nalapril melhorou. Será que enalapril e hidralazina e nitrato tanto faz? Comparou-se os dois no VREFT2 e foi melhor o enalapril. Criou-se toda a questão agora de bloquear sistema renina, angiotensina e aldosterona. Antes da gente pular para a próxima classe de medicação, teve o estudo SAVE também, que foi importante, porque qual foi a diferença dele em relação aos outros? Então, o SAVE foi um estudo com captopril, então foi um estudo com outro IECA, e foi um cenário pós-infarto, aí independente de sintomas. Então, o paciente teve um infarto, evoluiu com a fração de ejeção reduzida, deu captopril para todo mundo e também mostrou benefício. Então, foi mais um estudo agora num cenário específico pós-infarto, mostrando benefício. Perfeito. IECA, né? E daí, né, resumindo, tem várias outras evidências, né, Figueiredo? Mas assim, aquela velha história, você pegou um paciente com fração de ejeção abaixo de 40%, independentemente de estar sintomático, você vai usar a IECA para esse paciente, Sim, né? exatamente. Esse é o resumo da ópera, mas é sempre importante que o pessoal vê na diretriz, fração de ejeção abaixo de 40%, usar a IECA. Beleza, mas é bom você saber de onde veio isso, né? Exatamente. E a gente mostrou aqui agora de onde é que vem, né? Mas aí vê só, Figueiredo, uma coisa muito estranha é o seguinte, todo mundo que você pergunta que praticava medicina na década de 70 e 80, todo mundo fala, olha, paciente com insuficiência cardíaca, qualquer que seja, é contraindicação absoluta a usar beta-bloqueador. E é uma coisa intuitiva, né? O beta-bloqueador a gente sabe que ele diminui a frequência cardíaca e às vezes o paciente com insuficiência cardíaca está precisando de uma frequência cardíaca mais elevada para manter débito. Ele a curto prazo pode diminuir o inotropismo, inclusive. Então imagina, você está com um paciente com fração de 30, ainda pode piorar ainda mais um pouquinho esse inotropismo, não vou usar, né? Mas, apesar do racional, na hora que abriu-se aí a caixa de Pandora, no bom sentido de que não, pode ter uma teoria neurohormonal aí mais ampla e tal, terminaram vindo os trabalhos com beta-bloqueador. E que todo mundo achava que ia dar ruim na época, né? Conversando com o pessoal da época. E aí, o que é que mostraram os trabalhos com beta-bloqueador? Então, a ideia foi exatamente essa. Eles viram que o sistema renina-angiotensina estava muito ativado, bloqueou e deu certo, reduziu a mortalidade. E tem um monte de trabalho pequeno mostrando que tem elevação, ativação do sistema adrenérgico, então tem aumento de norepinefrina, os trabalhos menores. Então a gente sabe que o sistema adrenérgico está super ativado nesses pacientes com IC. Então foi o mesmo racional que baseou aí no que estava do IECA no início. Então será que a gente bloquear esse sistema adrenérgico, que inicialmente está ajudando, mas a longo prazo vai ter efeito deletério, será que a gente não vai conseguir benefício? E aí começaram vários estudos com os beta-bloqueadores, apesar de ser quase um crime na cabeça de muitos. Mas é aquilo, se você não mostrou em medicina baseada em evidência, a gente não sabe. A gente tem que ver na prática como que vai ser. Então, eles começaram estudos com bisoprolol, lá em 94, o CIBS. Começaram a testar o metoprolol. Então, em 99, estudo Merit, Copérnicos com carvedilol. Então, eles começaram a testar vários beta-bloqueadores e mostraram de forma consistente um benefício em mortalidade desses pacientes, redução de morte súbita. Bem relevante, né? Então, bem relevante. Foi uma droga que realmente mudou totalmente o paradigma, ajudou muito. E isso em cima de ECA, que já estava bem estabelecido ali. Então, eles mostraram que o tratamento de C, agora, além de vasodilatar e vasodilatar com uma droga que vai bloquear o sistema renina, angiotensina e aldosterona, vale a pena, sim, atuar nesse sistema adrenérgico. Beleza. Com isso, a gente constitui a terapia dupla, né? Sim. IECA mais beta-bloqueador. Lembrando, para quem gosta de decorar nome de trabalho, né? Os 3 clássicos são esses, CIBS, Merit e Copérnicos. E aí, para decorar, fica fácil, né? CIBS, BIS de bisoprolol, o Merit, M de metoprolol, lembrando que é o succinato de metoprolol, né? E o Copérnicos começa com C de carvedilol. Então, fechou. Um resumo bom de beta-block na IC com fração de ejeção reduzida é o seguinte: os que diminuíram desfecho foram bisoprolol, succinato de metoprolol, já que o trabalho com tartarato de metoprolol tinha um N muito menor e aí não mostrou diferença. Será que não tem? Não sei, se tivesse sido um trabalho muito maior, com um N muito maior, talvez tivesse mostrado diferença, mas não mostrou. Então tem que ser succinato de metoprolol, tem que especificar para o paciente. E o carvedilol. Esses são os 3 beta-bloqueadores que mostraram claramente diminuição de mortalidade no paciente com IC com fração de ejeção reduzida. Tem a questão, Figueiredo, que o pessoal fala tanto do nebivolol, né, que foi no estudo Seniors. Por que nas diretrizes, essas 3 medicações prévias que eu falei, elas entram como medicação classe 1 e o pobre do nebivolol entra como 2B? Qual foi a... O nebivolol foi um pouco depois, foi em 2005, né, estudo Seniors, e daí eles tentaram encontrar um nicho para encaixar o nebivolol.
Então, eles pegaram pacientes mais idosos, acima de 70 anos, e eles incluíram não só pacientes com IC com fração de ejeção reduzida. Então, tinha pacientes com IC com fração de ejeção intermediária e preservada. Então, eles não conseguiram um estudo, eles não apresentaram um estudo só com IC com fração de ejeção reduzida, mostrando benefício de mortalidade. Então, foi um estudo que misturou lá pacientes com preservada, reduzida, e no nicho específico de pacientes mais idosos. Então, a gente não conseguiu a mesma evidência, não entra com a mesma força de evidência que esses 3 que a gente comentou. Carvedilol, succinate de metoprolol e bisoprolol. Então, não dá para utilizar como primeira escolha para todos os pacientes nebivolol. E é importante que o nebivolol até um tempo atrás tinha uma pressão muito grande da indústria, né? Porque tem aquela história, né, do nebivolol melhorar o óxido nítrico e com isso ter vasodilatação, que faz todo sentido no paciente com insuficiência cardíaca, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas visitas de representante, porque às vezes o pessoal mostra todo um racional ali, vasodilata, show, enquanto que a maioria dos beta-bloqueadores tem o contrário, né? Pode ter o efeito até de piorar a claudicação intermitente, por vasoconstrição periférica e tal. Mas o que importa não é o racional. O racional é ótimo, é ele que vai gerar a lógica para os primeiros estudos de fase 1 e por aí vai. O que importa são os resultados. E os resultados do nebivolol realmente são bem menos expressivos do que os outros 3. Então, priorizar esses 3 aí. Beleza. Agora a gente já sabia isso. IECA é bem consolidado, beta-bloqueadores, esses tipos específicos bem consolidados, e hidralazina e nitrato tem vantagem, mas ficaria ali como uma segunda escolha, às vezes quando você não consegue usar o IECA porque está fazendo muita hipercalemia, piorou muito a função renal e tal. Veio a pergunta então, será que não valeria a pena a gente bloquear com mais afinco o sistema renina, angiotensina, aldosterona? E aí diz aí o que é que os estudos mostraram. Então, o primeiro estudo que testou isso daí foi o estudo RAILS, que foi em 99 com a espironolactona. Então, a espironolactona vai atuar num lugar um pouco diferente, né? A gente estava falando de inibir a ECA, agora é um pouco mais para frente, ele vai ser um antagonista mineralocorticoide, então vai bloquear direto a aldosterona. E o estudo RAILS, já com pacientes usando IECA e usando beta-bloqueador, conseguiu também mostrar uma redução de mortalidade. Mas foi aí com pacientes com classe funcional 3 para 4. Então, a gente, nossa época de faculdade, você deve ter aprendido a mesma coisa, até aí, o seu 2010, era espironolactona para classe 3 e 4. Isso. Que não utilizava para pacientes antes disso. Isso. Depois foram surgindo outros trabalhos, saiu o EFESUS, né, que foi num cenário parecido com o SAVE. Pacientes pós-infarto, disfunção ventricular, independente de ser sintomático ou não, criou uma evidência para usar a espironolactona nesse cenário. Esse foi com o eplerenone, né? Lembrando que o EFESUS e o ênfase foram com o iplerenone, que é um irmão da espironolactona. Que a gente não tem no Brasil, né? Vai ter menos efeito colateral, mas como a gente não tem aqui, a gente acaba extrapolando a evidência. Então foi o EFESUS no cenário pós-infarto, e depois o que mudou bem foi em 2011 o ênfase, que daí foi utilizando o eplerenone, né, o irmão da espironolactona, no cenário de pacientes com classe funcional 2. Então daí estendeu essa indicação que antes a gente tinha só para os pacientes classe 3 para 4. Agora a gente pensa também em usar a espironolactona para classe 2 a 4 ou então mesmo classe 1 no pós-infarto. Então seria evidência para utilizar a espironolactona agora. O ênfase eu tenho muito carinho, porque foi a primeira publicação da gente no Cardio Papers, né? Dia 22 de novembro de 2010, o estudo tinha acabado de sair. E tá lá, foi o primeiro texto que a gente escreveu da história do Cardio Papers, então a gente tem sempre um carinho muito grande. Mas beleza, então com isso, Figueiredo, com esses estudos todos que a gente viu até agora, a gente fechou o racional da famosa terapia tripla para diminuir desfechos no paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Que a terapia tripla é IECA, beta-bloque e espirono, né? Que você vai usar em todos os pacientes sintomáticos, né? Lembrando que se o paciente ele agora está em classe funcional 1, mas ele foi classe funcional 2 durante um tempo, foi sintomático durante o tempo, que conta que ele já foi sintomático. Então, ele já entraria aí nessa terapia tripla, como a gente chama, né? Seria o estágio C, né? Mas Exatamente. Beleza. Isso, a gente fechou agora o Rails, foi em 1999, né? Então, assim, resumindo, até o final da década de 90 era isso que a gente tinha, terapia tripla e pronto. Entrando para a década de 2000 agora, uma pergunta que se perguntava muito era o seguinte: as evidências maiores são com o enalapril, né, em relação à IECA. O IECA tem que ser tomado, o enalapril, no caso, 2 vezes por dia, idealmente, né? E a gente sabe que posologicamente isso não é tão confortável. Será que se a gente colocasse um BRA da vida, né, bloqueador do receptor de angiotensina, que muitas vezes tem que ser tomado 1 vez por dia, será que não rola mais? E se for equivalente, já está valendo, porque é mais tranquilo, né? A posologia já está valendo. E aí, qual é a resposta a essa pergunta, Figueiredo? BRA ou IECA, tanto faz na IC com fração de ejeção reduzida, ou um dos dois é melhor? O que é que mostraram os estudos? Os estudos não mostraram de forma tão consistente assim o benefício. Então, eles tiveram alguns estudos comparando
Valsartana com o IECA, o Valheft não mostrou um benefício importante. O Charme teve um estudo que mostrou até algum benefício. O Charme são vários grupos, né? Teve o Charme Reduced, o Charme Alternate. O que mostrou benefício foi o Alternate, pacientes que não iriam utilizar o IECA utilizando o BRA. Certo. E tem o Charme Added também que foi adicionando, mas a resposta principal que eles nos trouxe é que o BRA poderia ser, sim, uma boa opção para o paciente que não tolera o IECA, mas de forma consistente os trabalhos não mostraram o mesmo benefício que a gente viu com os trabalhos com o IECA isolado. Então, em diretriz, isso ficou até mais claro nos últimos fluxogramas, primeira opção é IECA. A indústria farmacêutica geralmente vem com... Está saindo muito BRA novo, etc. Perfeito. Mas a primeira opção para IC com fração de edição reduzida ainda deve ser o IECA. Se o paciente não tolerou, geralmente por tosse, que é o mais comum, aí sim você considera passar para o BRA. Então não tem a mesma potência de evidência que a gente tem com o IECA. Perfeito. Então, assim, esse eu acho que é um resumo bem importante em relação a essa batalha BRA e IECA, né? A gente usa essas medicações em várias situações, IC com fração de edição reduzida, coronariopatia, hipertensão. O que acontece? Hipertensão, de fato, o que a maioria dos estudos mostra é que não tem diferença entre um e outro. E se você vai para a diretriz, eles têm o mesmo grau de recomendação, né? Recomendação 1, se eu não me engano, o grau de recomendação A. Então, pode fazer, tanto faz. Aí a posologia vai lhe ajudar em relação ao BRA. Já quando a gente vai para IC e DAC crônica, em ambas as situações, o IECA é colocado como preferencial ao BRA. E isso é ainda mais forte na IC com fração de edição reduzida, justamente por isso que a gente comentou há pouco. Enquanto que os estudos de IECA são uniformemente positivos, benéficos na IC com fração de edição reduzida, a gente tem trabalho com BRA que foi positivo, diminuiu o desfecho, mas tem trabalho com BRA também que foi negativo, ou seja, existe uma heterogeneidade aí na conversa. Então, se você está lá no ambulatório, acabou de receber um paciente com fração de ejeção de 30%, recentemente descoberto, sintomático, você vai começar o vasodilatador, entre IECA e BRA, prefira o IECA e avalie como é que o paciente vai evoluir. Não teve tosse, não teve nada, deixa o IECA lá. Agora, lógico, teve aquela tosse seca que às vezes acontece, 10 a 20% dos casos, aí você pode considerar, sim, migrar para o BRA, lembrando de ver se essa tosse não é de congestão. Não, tá sequinho, fica com aquela tosse, né, irritando a garganta, aí provavelmente é do IECA mesmo. Acho que a gente resume isso daqui agora. Beleza, Figueiredo, depois que a gente definiu essa questão de IECA versus BRA, aí em paralelo, década de 2000, foram correndo outros trabalhos. Um deles é o DIG Trial, né? O DIG Trial, que usou a digoxina no contexto de IC com fração de edição reduzida. Resumindo, em uma palavra, estudo positivo ou negativo? Negativo. Não, resumindo, era um remédio que eles usavam há 40 anos, sei lá, há décadas, e eles queriam ver realmente agora, com todas essas novas evidências, se ia ter algum benefício. O desfecho primário era mortalidade e foi negativo. Mostrou redução de hospitalização. Certo. Então, assim, não morreu a digoxina. Você pode utilizar ainda. Mas não é a primeira linha de tratamento. Certo. A primeira linha é o que mostra redução de mortalidade. É IECA ou BRA, ou para quem não tolera os dois, hidrazina nitrato, mais um beta-bloqueador, mais espironolactona. Ainda está sintomático, talvez a digoxina tenha algum papel aí. Mas não é mais primeira linha, como o pessoal acreditava lá algumas décadas atrás. Né? É interessante que o pessoal cita muito essa questão da redução de mortalidade, mas assim, a rigor, em termos de medicina baseada em evidência, você tem um trabalho negativo, e quando você vai para endpoints secundários, você consegue encontrar uma parada ali, né? Então, isso é bem discutível, né? Isso aí, na verdade, ele levantaria mais a bola. É diferente quando a gente vai, por exemplo, para um Emperor Preserved, que viu empagliflozina na IC com fração de ejeção preservada, onde o endpoint primário foi positivo, mas era um endpoint misto, né? De mortalidade e internação, e quando a gente vai ver, o positivo foi por causa da internação. Aí sim, você pode dizer com bastante tranquilidade que diminui a internação e tal, né? Então, no caso do DIG, a evidência é bem meia boca. Qual o problema da digoxina que a gente vê muito, né, Figueiredo? Esses pacientes com frequência têm disfunção renal associada, né? E a gente sabe que você tem aquele intervalo terapêutico meio estreito da digoxina, né? Que se você carregar muito na mão, o paciente pode intoxicar, né? Ter arritmias, etc. E o ideal seria você fazer digoxinemia, que não tem na maioria dos lugares. Né? Exatamente. Então, isso do ponto de vista prático limita, paciente, né? Tem que pois é, então limita. Não está morta a digoxina, mas certamente é a conduta de exceção, né? Certamente. Beleza. Além dos trabalhos com digoxina, a gente teve também, Figueiredo, na década de 2000, trabalhos com ressincronização e com CDI. E aí, resumindo muito, esses aqui a gente não vai entrar em detalhe um por um, não. Mas transferindo agora o conhecimento todo que a gente aprendeu ao longo desses anos, desses trabalhos, quando é que a gente usa Resync e quando é que a gente usa CDI para prevenção primária? Não vou nem dizer o paciente que teve morte súbita já, porque aí fica meio óbvio, né? Mas
Resync e CDI para prevenção primária, hoje em dia, o que é que as diretrizes recomendam? Então, Resync, vários trabalhos analisaram, na verdade, grupos diferentes de pacientes e acabaram encontrando quem respondia melhor. Então, quem responde melhor ao ressincronizador, primeiro, é o paciente que já fez todo o restante do tratamento, então não é uma terapia, o paciente chegou com IC, já manda para Resync. Não, usa IECA, usa beta-bloqueador, usa espironolactona, espera um tempo, vê se vai remodelar. Então, um paciente que já está com toda a terapia otimizada e continua sintomático, na verdade, se está em classe funcional 2 ou 3, que classe 4 eles veem que às vezes o prognóstico é muito ruim e talvez não se beneficie. Então, eles viram que ressincronizador vai bem para classe funcional 2 e 3, então o paciente continua sintomático apesar da terapia tripla. Geralmente, paciente que tem algum grau de sincronia e o que mais se beneficia é que tem uma desincronia clara no eletrocardiograma, que são pacientes com QRS acima de 150 milissegundos com morfologia de BRE. Perfeito. Eles compararam com morfologia indeterminada de BRD, quem responde melhor é com BRE. Perfeito. Então eles foram encontrando os pacientes que melhor respondiam. Então o que a gente aprendeu a indicação ideal é para esse paciente, fração de ejeção reduzida, sintomático, com BRE, com QRS acima de 150, que seria a indicação classe 1. Perfeito. 120 a 150 seria a indicação 2A. Em geral, em ritmo sinusal, paciente não isquêmico. Então, a ideia não é que não pode usar em paciente isquêmico, mas paciente isquêmico pode ter fibrose, às vezes você vai estimular direito. Então, o ideal seria ritmo sinusal em paciente não isquêmico. E geralmente com atos menores também vai melhorar o resultado do ressincronizador. Perfeito. Então esse é o perfil do paciente que vai se beneficiar mais dessa terapia de ressincronização, que pode sim ajudar bastante. Jóia, perfeito. E CDI, que a lógica do CDI... Primeiro, a lógica da ressincronização seria isso. O paciente tem um QRS muito alargado, os ventrículos passam a não bater de forma tão sincronizada, isso pode fazer o ciclo vicioso de ir piorando cada vez mais a disfunção ventricular, e na hora que você estimula ambos os ventrículos simultaneamente através do device, melhora. A lógica do CDI qual é? O paciente com insuficiência cardíaca grave, ele pode morrer principalmente de duas causas. Ou ele pode ter uma morte súbita por FV, TV, ou ele pode evoluir com aquela insuficiência cardíaca que vai piorando, interna, entubado, né? Todo o calvário que a gente já conhece. Mas, aí veio a ideia, e se a gente colocasse um desfibrilador dentro do paciente? Porque aí na hora que ele tiver FV, TV, o bicho dá o choque e está resolvido, né? Resumindo, hoje em dia, CDI em prevenção primária, a gente prefere paciente isquêmico ou não isquêmico, primeira coisa, e eu posso colocar em qualquer fração de ejeção, como é que é o meio de campo? Geralmente a gente prioriza os pacientes isquêmicos, as evidências melhores são pacientes isquêmicos, né? Estudo MERT lá atrás. Então, se for não isquêmico, teria um grau de evidência menor, não que você não possa indicar. E geralmente com frações de ejeção mais reduzidas, geralmente abaixo de 30%, 30%, 35%, depende do perfil do paciente. Perfeito. Lembrando que os trabalhos com pacientes não isquêmicos, eles são bem heterogêneos, né? Tem trabalhos positivos, tem trabalhos negativos. Existe algum grau de recomendação, mas realmente é mais fraco. Beleza, Figueiredo. Com isso, a gente sai aí dessa década de 2000. Foi uma década que não teve, tirando os devices, né? Não teve grandes novidades, né? O BRA ficou ali em segundo lugar em relação ao IECA, digoxina, o estudo foi negativo, tal, enfim. Quando a gente vai da década de 2010 para frente, aí surge uma pancada de novidade, né? Começando com a novidade menos empolgante, que foi o trabalho da ivabradina, né? Sim. Diz aí qual é a lógica de usar a ivabradina no paciente com IC com fração de ejeção reduzida. Então, a ivabradina vai atuar no nosso sinusal, vai tentar reduzir um pouco aí a frequência cardíaca, e o papel dela principal seria para pacientes que não toleram beta-bloqueador, que geralmente é uma exceção, ou para quem utilizaria beta-bloqueador e manteria uma frequência cardíaca acima de 70. E uma das críticas do trabalho, né, da ivabradina, era que tinha essa história do paciente não conseguir otimizar a dose do beta-bloqueador, mas quando a gente vai para trabalhos internacionais, tem um trabalho do INCOL que mostra que mesmo assim, paciente com DPLC, né, que aí pode piorar o broncoespasmo por causa do beta-bloque, mas se você for ali na maciota, a maioria desses pacientes vai conseguir chegar em dose topada de beta-bloqueador, né? Então, talvez a principal indicação para ela fosse o paciente que está com a dose topada do beta-bloqueador e mesmo assim persiste com frequência acima de 70, porque o que se viu através dos estudos é quanto mais você baixa a frequência cardíaca, mais você está inibindo, né, esse tônus adrenérgico, né, que o paciente com IC tem, e aí você melhora o prognóstico. Mas também, né, a evidência é melhor do que a digoxina, é melhor, mas é aquela droga que é exceção, não é regra, a gente tem muita coisa melhor. Não diminui mortalidade, né? Diminui a hospitalização, isso. Mas... A gente vai ter na sequência muita coisa melhor na frente. Antes de ir para as coisas boas mesmo, vamos só falar do alisquireno, né, Figueiredo? O alisquireno foi uma medicação que surgiu aí final da década de 2000, começo da década de 2010, e que o pessoal tentou emplacar em duas áreas, hipertensão, e teve diretriz de hipertensão, inclusive, que botou o alisquireno lá em cima, aquela coisa, e obviamente tirou fora depois.
e no tratamento de seco fração de ejeção reduzida. Qual seria a lógica da gente usar a lisquirina? O que é que essa medicação faz, enfim, Sim. e o que é que os trabalhos mostraram depois? Então, a lisquireno é um inibidor de renina. Então, eles viram que vale a pena dar IECA ou BRA, vale a pena usar espironolactona. Então, o racional seria, se a gente bloquear mais ainda o sistema renina-angiotensina-aldosterona, será que a gente não vai conseguir mais benefício? Certo. Então, eles testaram para esses pacientes que já estavam utilizando IECA, já estavam usando espironolactona, associar a lisquireno, inibidor de renina. E, na verdade, o que eles viram que não teve benefício e aumentou muito o risco de evento adverso utilizando a lisquireno. Certo. Então, morreu, caiu por terra. O estudo Atmosphere, em 2016, aí, mostrou que não tem papel na IC. E para hipertensão também. Na hipertensão também. Eu acho que nem tem mais a lisquirena no Brasil. Enfim, mas realmente naufragou, né? Aquela velha história, teve um assédio grande da indústria para todo mundo utilizar. Bastante. Mas não tinha benefício em relação aos outros e era bem mais caro. É o que a gente sempre fala, né, Figueiredo? Não tem o menor sentido de você estar se atualizando em medicina por representante do laboratório. Até porque, assim, não é nem dizendo que ele é uma má pessoa, mas ele claramente tem um conflito de interesse. Sim. Ele está querendo vender uma coisa, né? Ele tem comissão por isso, enfim. Então, muito cuidado, porque é muito comum nessas visitas de laboratório o pessoal, mais uma vez, ficar mostrando várias coisas, tem todo sentido, né? Olha, tá aqui a fisiopatologia, né? O sistema renina-angiotensina está estimulado, já tem o trabalho do IECA-BRA mostrando melhora, tem o trabalho da aldosterona, só falta a gente inibir a renina, né? Fica toda aquela lógica, né? Sim. Que pode ser ali bem encantadora na hora que você está vendo, mas que na hora que vai para o trabalho não se sustenta, né? Em última instância, são os clinical trials que vão dar a resposta, né? Definitiva ou próxima disso. Mas beleza, então a gente teve vabradina, empolgou pouco, teve a lisquirina, empolgou nada, mas aí na sequência a gente tem 2 trabalhos que entraram, né, ficaram clássicos já, entraram para as diretrizes. Em 2014 a gente teve o estudo Paradigm, AGF, né, que viu o uso do sacubitril/valsartana no contexto de seco-fracionação reduzida, isso substituindo, né, o IECA ou BRA, né. Então, diz aí, primeiro, qual é a lógica de você usar sacubitril mais valsartana? Valsartana é um BRA, a gente já sabe a lógica. Qual é a lógica do sacubitril, o que é que ele faz, primeira coisa? E o que é que o trabalho mostrou, via de regra? O sacubitril é um inibidor de neprilisina. Então, ele vai, na verdade, inibir a degradação de BNP. O BNP se eleva quando o paciente tem IC, geralmente, né, com uma resposta do coração ao estresse, aumento de pressão. E o BNP, na verdade, tem um efeito benéfico. Ele Só lembrando para os estudantes, né, peptídeo natriurético cerebral, né, que é cerebral, mas é produzido pelo ventrículo, né, majoritariamente. E o BNP vai promover, então, vasodilatação, vai promover natriurese, vai aumentar a diurese. Então, tem vários efeitos benéficos. Então, teria sentido a gente bloquear a sua degradação para ter mais BNP no corpo e ajudar o paciente. Então, essa foi a primeira droga testada. Muita gente perguntou lá no começo, por que você não usou neprilisina com enalapril, se o enalapril era o melhor até então? O problema é que associar inibidor de neprisilina com um IECA aumenta muito o risco de angioedema. Então, não dá para associar os dois. Inibidor de neprisilina vai levar a bradicinina também, então não pode. É até uma contraindicação. Se você está utilizando o IECA, você tem que esperar 36 horas para daí começar um sacubitril/valsartana. Então, acabou entrando o sacubitril com BRA, que seria uma medicação que daria para juntar com o sacubitril. Essa foi a principal crítica do estudo, né? Porque, será que não foi positivo? Porque a gente já sabe, né, a princípio, que o IECA tem mais evidência do que o BRA. Será que o IECA não é melhor do que o BRA? E o sacubitril entrou só de gaiato aí na história, né? Por causa do laboratório. Porque era isso. Essa é uma das críticas, né? Mas não dava. Eles até tentaram no começo associar sacubitril com o IECA e viram que dá muito efeito colateral. Então, agora ficou proscrito. Outra crítica, né, que a dose de enalapril, né, o paciente deveria chegar ali em 10 miligramas, né, 2 vezes por dia, enquanto que as diretrizes recomendam 20 miligramas 2 vezes por dia. Contudo, quando a gente vai para os trabalhos clássicos, a dose média do enalapril usado no... Consenso, Solves, tudo. Exatamente, não era perto de 20, era mais perto de 10 mesmo, de 2 vezes por dia, né? Então, enfim. Mas tem vários detalhes metodológicos, a gente tem vários posts também do Dr. Jefferson discutindo isso lá, mas é um fato, é um trabalho que veio, mudou as diretrizes, e assim, o que a maioria das diretrizes dizem, pelo menos a brasileira, né, Figueiredo, é que assim, você deve priorizar o IECA ainda como primeira escolha, e se o paciente permanece sintomático, apesar da terapia tripla, aí entra o sacubitril/valsartana como opção. Outras diretrizes internacionais já falam, olha, entra direto com sacubitril/valsartana. A linha do grupo da gente é mais de começar com IECA mesmo antes, né, porque a evidência é maior, e tem uma questão, né, já foram feitos vários outros trabalhos com sacubitril/valsartana em cenários diferentes, e seco, fração de ejeção preservada,
pacientes com pós-infarto, agora no ESC 2021 a gente cobriu, né, 1 ou 2 trabalhos de sacubitril valsartana, e esses trabalhos todos são negativos, na verdade, né? Então, diferente do próximo grupo, que a gente vai falar daqui a pouco, que tem inúmeros trabalhos positivos, sempre mostrando a mesma direção de desfecho, o sacubitril valsartana a gente tem o Paradigm e o resto é meio meia boca. Sim. Mas é um fato, entrou lá e foi uma nova classe de medicação. Agora a gente teria meio que a terapia quádrupla, né, Figueiredo? Porque a gente teria... Considerando que eu estou usando, né, sacubitril valsartana, então tá usando o valsartana, que é um vasodilatador, inibe o sistema renina-angiotensina, tá usando a espirono, né, que é o que a gente tem no Brasil, que também tá ali, antagonista da aldosterona, tá usando o beta-bloqueador e tá usando o sacubitril, que ao inibir a degradação do BNP, vai provocar principalmente vasodilatação, né? Então você está vasodilatando ainda mais, né? Em última instância. Seria a terapia quádrupla, já é meio que uma mudança de paradigma em relação à terapia tripla que a gente aprendeu na época da faculdade, na época uns bons 15 anos aí só. Exatamente, foi muito tempo que a gente ficou sem grandes novidades, né? Até porque quando você ia para o SUS, tudo bem, eu estou no SUS, aí década de 2000, a gente teve CDI e Resync, mas você não consegue botar no SUS geralmente Resync e você não consegue botar CDI prevenção primária, ou seja, a década de 2000 inteira ficou meio que no vácuo em relação a opções terapêuticas, né? Na verdade, você vai ver em muitos lugares do Brasil ainda recebe muita pergunta se não pode usar propanolol, atenolol, porque não tem nem carvedilol no SUS. Né? Exatamente. Então o negócio às vezes é mais difícil ainda. Não, e às vezes é meio triste isso, né? Porque às vezes a gente está discutindo o trabalho que saiu no Congresso Europeu de 2 meses atrás. E a medicina que está sendo praticada em muitos lugares é a medicina da década de 80. Basta dizer, né? A gente fica discutindo tanto, não sei o que e tal, que os benefícios são incontestáveis, mas muitas vezes você vai para o SUS e você não tem balão de Noe para fazer valvoplastia mitral percutânea no estenose mitral. Sim. O balão de Noe, se eu não me engano, é de 86 também. Sim. Então você está com a terapêutica ótima, de 1986, e que você não tem disponibilidade, e o pessoal discutindo o último trabalho de TAV que saiu 3 meses atrás, né? Então, às vezes tem essas discrepâncias. Mas beleza, Figueiredo, 2014 foi o Paradigm, aí 2019, aí sim, a gente teve um mega ultra blockbuster, né? Que foi o DAPA-HF, que usou a dapagliflozina no paciente com IC com fracionação reduzida. No ano seguinte, a gente teve o Emperor Reduced, que usou a empagliflozina no paciente com fracionação reduzida. E aí, resumindo, a gente vai detalhar coisa por coisa, porque a gente tem um bocado de live sobre isso, um bocado de texto. Mas, resumindo, as gliflozinas, de forma geral, chegaram para ficar, né, na IC, exatamente, né? Eles primeiro tentaram se mostrar seguros, que é o que toda droga para diabetes faz, né? Uhum. Você tem que ver se é seguro usar para pacientes cardiopatas, eles começaram a mostrar benefício, e daí começaram a testar em pacientes não diabéticos. Então, metade dos pacientes aí, tanto no DAPA-HF como no Emperor Reduced, eram de pacientes não diabéticos e os efeitos foram consistentes. Então, deixou de ser uma medicação para diabetes, que é um inibidor de SGLT2, né? Vai inibir a absorção de glicose, etc. Para ser um mecanismo simples. E virou uma medicação do cardiologista, uma medicação para tratar IC. Isso. Muita gente chama aí de um diurético de luxo, né? Mas a gente sabe que os benefícios vão muito além de um efeito diurético, porque perde mais glicose na urina. Só para lembrar, né, a jornada aí das gliflozinas é um caminho bem interessante, né? Ele vem da casca da macieira, aquela coisa toda. Mas, enfim, na hora que ele inibe o cotransportador lá, SGLT2, ele diminui a reabsorção de glicose lá no rim. Ok, você elimina mais glicose na urina. Então, para o paciente que é diabético, que foi o primeiro cenário que foi avaliado, você tinha um efeito hipoglicemiante, porque você está perdendo glicose na urina, primeira coisa, e na hora que essa glicose vai embora, ela carrega sódio também, então terminava aumentando um pouquinho de diurese, baixava um pouquinho a pressão e tal. Ok. O pessoal veio, depois daquelas confusões todas que tivemos com as glitazonas lá na década de 2000, todos os novos antidiabéticos tinham que ser testados em trials de segurança. Esses trials foram feitos, o EMPA-REG de 2015 é o mais conhecido, provavelmente. E aí se viu que essas medicações não só eram seguras, como diminuíam até mortalidade, no caso do EMPA-REG. E em todos os trials que foram seguindo-se, Canvas, Declare, você via sempre diminuição de internação por insuficiência cardíaca, que era uma coisa que não era completamente esperada, na verdade, né? O pessoal, opa, será que tem efeito aí em insuficiência cardíaca? E aí a medicação, que inicialmente era um novo antidiabético, terminou sendo testada nesse contexto de IC com fracionação reduzida. E aí foi um blockbuster. Fazia muitos anos que a gente não via uma redução tão consistente, tão grande de mortalidade nesse contexto, né? E aí vem a história da terapia quíntupla agora, né, Figueiredo? Porque agora a gente teria IECA / BRA, né? Enfim, um dos dois. Espirono, beta-block, isso tudo estava consolidado até 1999. Aí depois o sacubitril, que vai entrar junto com a valsartana, né, no caso. E agora, as gliflozinas, que o que a gente tem na IC-FEP, por enquanto, são IC fracionação reduzida, desculpa, é DAPA e
a empagliflozina, né? Sim. E aí fica aquela dúvida, o que é que eu vou entrar primeiro? O que é que a diretriz diz hoje em dia, resumindo, né? Você entra com terapia tripla, tradicional, vê se o paciente ficou assintomático. Ficou assintomático, bola para frente. Continuou sintomático, classe funcional 2 para cima, aí você vai, e aí você pode juntar ou o sacubitril valsartana e a gliflozina. Ele bota como classe 1 os dois, né? Então, enfim, aí você vai ver direitinho o perfil do paciente. Ah, é diabético, provavelmente eu vou começar já com a gliflozina mesmo, enfim, individualizando, o preço né? acho que pode impactar bastante em muitos lugares do Brasil ainda, né? Porque Isso. são medicações que vai custar 150, 200 reais. Isso. Então, não, eu quero começar de cara com o Entresto, né? Sem confusão de interesse, é o único que tem disponível. E uma DAPA ou empaglifosina. Você vai começar os dois de cara, só dessas duas medicações já vai para 250, 300 reais. Isso. E lembrando que o paciente já está usando uma pancada de coisa, né? Além de todo o resto que a gente sabe. Não são as únicas duas medicações que ele vai isso usar, vai né? ter que ser pesado também na hora de decidir o que você vai usar Isso. pro seu paciente. Perfeito. E por fim, agora, Figueiredo, além disso tudo que a gente já falou, a gente também tem aí nos últimos 2 anos novas medicações saindo com benefício menor, mas assim, que abrem novos leques, né? Que são o vericiguate e o omecantive. Diz aí rapidamente como é que é o mecanismo de ação dessas medicações. O vericiguate vai atuar lá como um vasodilatador também, mas por via de AMP ciclo, com uma via diferente. O trabalho com o vericiguate, que foi o Victoria, não conseguiu mostrar benefício maior que uma redução de hospitalização, então reduziu a hospitalização aí, em cima de vários trabalhos que já tem diminuído mortalidade, então não entrou com uma droga para passar na frente das demais, mas talvez uma opção para aquele paciente que está mais grave, cheio de medicação. E o Mecantiv Mercabil é uma medicação que é um ativador da miosina também. É interessante porque é uma droga que não vai diminuir pressão arterial, não vai diminuir frequência cardíaca e talvez seja benéfica também para ajudar nesses pacientes que estão lá com um monte de medicação já de tratamento. Então também não reduziu mortalidade, reduziu a hospitalização da mesma forma. Então eu acho que vão ser 2 medicações que a gente vai ter na manga para o paciente que já fez todo aquele esquema, agora a terapia quíntupla, né, os 4 pilares da IC, e não melhorou. Daí talvez tenha algum paciente que se encaixa em uma dessas medicações. Mas tem muita coisa saindo nova, né? Eu acho que esse mundo da IC está evoluindo bem rápido, então tem que ficar acompanhando, porque realmente todo congresso tem coisa nova deles. Né? Não, certamente é uma das coisas que mais evolui hoje em dia. A minha principal crítica é o nome, né? O Mecantiv, Mercabil, pessoal. O pessoal podia ter escolhido um negocinho mais fácil, né? Pra gente falar, né? Não, mas beleza, Figueiredo. Eu acho que com isso a gente resume bem. Mais uma vez, a gente focou muito em IC com fracionação reduzida, até porque IC com fracionação preservada, as evidências são bem menores. Mas aqui a gente fez um belo apanhado aí ao longo da história de como evoluiu. E mais uma vez, né? Pra gente não achar que isso sempre existiu, né? Até algum tempo atrás, geração dos meus pais, o pessoal realmente tinha quase opção alguma, né? Para tratar isso aí com fracionação reduzida. Lembrando que se você está vendo aqui pelo YouTube, marca aqui a gente nos comentários, diz se está gostando desse tipo de discussão. Se você está escutando pelo podcast, além de compartilhar o episódio, dá também aí, marca a gente, coloca 5 estrelas e coloca para se inscrever também no nosso canal do podcast. É isso, Figueiredo. Vamos embora? Vamos embora. Obrigado aí pelo convite. É isso.